Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo dos santos de hoje, vamos fazer um breve resumo sobre a conversão de Santo Expedito. E nós sabemos, né, que Santo Expedito ele foi um soldado romano. Que Santo Expedito ele foi aquele santo, né, que não tardou em responder ao chamado de Cristo. E por isso ele é reconhecido, né, por toda a Santa Igreja Católica, por cada um de nós cristãos, como sendo, né, hoje o patrono das causas urgentes. Santo Expedito, antes do seu chamado, né, ele servia ao Império Romano. E entre todos os soldados, ele era aquele que recebia mais glórias, aquele que recebia mais honras, né, porque ele era admirado pelo próprio rei da época, né, o rei César, no qual ele servia com grande valentia, ele servia com admirável lealdade e disciplina. E por isso, né, até pelo próprio rei, ele era conhecido, né, como sendo aquele entre todos os soldados, o melhor soldado do império. Em meio às guerras, né, em meio à crueldade romana, o cristianismo, nós sabemos, né, que naquela época ele era muito perseguido, ele era muito ameaçado, né, justamente pelo rei, justamente, né, por todos os romanos naquela época. E Santo Expedito ele via o sofrimento do povo, né, do povo cristão. Santo Expedito, mas ele também se admirava, né, por ver aquele sofrimento, mas justamente por ver que o povo ele não abandonava a Cristo, né, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a todos aqueles que eles passavam, porque muitos, em nome de Cristo, em nome da sua fé, eles eram mortos, eles eram martirizados, né, das formas mais cruéis possíveis. E Santo Expedito, né, vendo aquelas situações de sofrimento, ele foi então sendo tocado, né? Ele foi então sendo surpreendido pela voz de Deus. E a voz de Deus sussurrava ao seu ouvido, né, fazendo-lhe entender o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do poder. Foi essa voz de Cristo, né, que levou Santo Expedito a não ser mais um soldado de César, mas sim, né, querer ser um soldado de Cristo, a ser um soldado que não iria mais lutar pelo povo romano, mas ia ser aquele soldado que iria lutar pela fé, aquele soldado que iria lutar pela verdadeira fé cristã. E Santo Expedito foi então aquele santo, né, como eu disse no início, que não hesitou em responder a esse chamado, em responder a Cristo. E foi assim, né, a sua conversão, onde ele se decidiu corajosamente, sem demora, né, por estar com Deus, por querer então servir a esse Deus. Mas Santo Expedito ele sabia que ali, né, ele iria sofrer as consequências dessa decisão, porque seria muito grande, né? Porque se o povo cristão, né, passava por muitos sofrimentos, quanto mais ele iria passar, sendo então não mais um soldado de César, mas um soldado de Cristo. E muitas foram as consequências, né? Muitas foram as tentações que iam tentando adiar, né? Que iam tentando fazer com que Expedito renunciasse à sua conversão. O próprio demônio aparecia muitas vezes, né, para Santo Expedito em forma de corvo, né, dizendo-lhe amanhã, amanhã. E esse amanhã era para que Santo Expedito adiasse a sua conversão. Mas Santo Expedito em nenhum momento ele então cedeu às tentações do maligno. Santo Expedito em nenhum momento ele cedeu às tentações, ele cedeu então ali à pressão do Império Romano, porque ele estava decidido. Ele queria servir a Cristo e com firmeza ele dizia ao demônio, ele dizia ao povo romano, hoje, né? E isso ele dizia, não esperarei até amanhã, meu Cristo agora é meu Rei, minha vida está em suas mãos. E assim foi a convenção de Santo Expedito, uma conversão sem demora, uma conversão com firmeza, né, com dedicação e com total entrega, porque essa foi a vida dele, né? E aqui ele nos ensina que nós não devemos esperar, que nós também não devemos adiar o que realmente importa, porque Deus ele nos chama, né? E a nossa resposta deve ser imediata, porque o Senhor, ele precisa de cada um de nós, porque nós como cristãos, né, nós temos que servir a Cristo, nós temos que ser testemunhas do Senhor, né? E a exemplo desse santo
que proclamou a vontade de Deus, né? Que nós também proclamemos com coragem e determinação, assim como ele dizia, né? Que é urgente a fé, que é urgente a conversão, que nós podemos ser também corajosos, né? Que nós possamos ser também os soldados de Cristo, né? E não demoremos na nossa resposta, no nosso chamado, né? Pois o Senhor, ele nos espera. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.